O ano é 1940. Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, enfrenta o dilema existencial de negociar a paz com Adolf Hitler ou lutar sozinho. A decisão tomada em maio definirá o futuro da civilização ocidental. O início daquele ano fatídico já se arrastava sob o peso de um desastre consumado. A Guerra Falsa, Phony War, havia terminado em um violento despertar na Noruega, uma campanha mal planejada que custou o cargo de Neville Chamberlain. Em 10 de maio de 1940, o Reino Unido virava uma página, mas não para o alívio. Naquele mesmo dia, enquanto Churchill assumia o pesado fardo do primeiro-ministro, a Wehrmacht alemã desencadeava a invasão da França, da Bélgica e dos Países Baixos. Não era uma guerra de trincheiras, era a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A ascensão de Churchill não foi um momento de celebração ou otimismo, mas sim um ato desesperado de pragmatismo político em meio ao caos. Ele não era a escolha favorita do establishment conservador, que preferia o mais diplomático Lord Halifax. Mas Churchill, um outsider, com um longo histórico de profecias sombrias sobre Hitler, que se mostraram trágicas e corretas, era o único homem visto com a coragem inabalável necessária para enfrentar o que se avizinhava. Em 13 de maio, ele se dirigiu à Câmara dos Comuns com uma clareza brutal. Não tenho nada a oferecer senão sangue, esforço, lágrimas e suor. Era uma promessa de luta total, uma rejeição categórica à ideia de uma paz fácil, mas no panorama estratégico daquele momento, parecia uma retórica heróica em face de uma derrota inevitável. Em poucos dias, a paisagem estratégica da Europa mudou de forma irrevogável. A maior parte do Exército Expedicionário Britânico, BEF, estava posicionado na Bélgica, junto às melhores unidades francesas, esperando um avanço alemão que replicasse o plano da Primeira Guerra Mundial. No entanto, a genialidade tática, ou a audácia, de Hitler e de seus generais, concentrada em Erich von Manstein, residia em desviar-se das defesas aliadas. O exército alemão executou o plano conhecido como Sickle Cut, golpe de foice, avançando pelo terreno impenetrável das Ardenas, uma floresta densa que os estrategistas franceses consideravam um obstáculo natural suficiente. A surpresa foi total. As divisões blindadas de Guderian romperam as linhas francesas em Sedan, com uma velocidade vertiginosa, criando uma falha irreparável no sistema de defesa. Em questão de dias, os tanques alemães alcançaram o Canal da Mancha, isolando o BF, as forças belgas e o grosso das tropas francesas do restante do país. A doutrina de defesa francesa, baseada na inércia e na defesa estática, havia falido de forma catastrófica. O isolamento da Grã-Bretanha era, agora, não apenas político, mas geográfico e militar. A sensação era de que o continente inteiro estava desabando. O primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, ligava para Churchill, em Londres, implorando por mais esquadrões de caças para sua Força Aérea Francesa, Armée de l'Air. Churchill, com o coração apertado, precisou recusar. A única linha de defesa que restava era o Canal da Mancha, e se a Real Força Aérea, RF, fosse dizimada na França, a Grã-Bretanha estaria indefesa contra a invasão. O desespero de Reynaud era a prova da velocidade da catástrofe. A Grã-Bretanha estava, de repente, sozinha, o último bastião contra o tsunami nazista. Enquanto a situação militar se deteriorava a cada hora no norte da França, a verdadeira batalha se iniciava em Londres, dentro do recém-formado Gabinete de Guerra. Churchill havia montado um governo de unidade nacional, incluindo figuras-chave de todos os partidos. O trabalhista Clement Attlee, Arthur Greenwood, o ex-primeiro-ministro Neville Chamberlain e, crucialmente, Lord Halifax. Edward Wood, Visconde Halifax, era o contrapeso de Churchill. Um aristocrata, ex-vice-rei da Índia e ministro das Relações Exteriores, ele era a epítome do establishment britânico. Polido, calmo e profundamente respeitado, Halifax era visto por muitos como a voz da razão e o sucessor natural de Chamberlain. Ele representava a facção poderosa, e talvez majoritária, que via a negociação como a única via pragmática para salvar a nação. Acreditavam que, dada a derrota francesa iminente, lutar sozinho seria um ato de teimosia suicida que levaria à aniquilação completa. O peso da história pairava sobre a capital. A Grã-Bretanha não sofria uma invasão bem-sucedida desde 1066, a conquista normanda, e agora a ameaça era palpável e imediata.
Os militares britânicos mais experientes mal conseguiam conceber como o exército, encurralado entre o avanço alemão e o mar, poderia ser salvo. A situação do BEF era catastrófica, esmagado, em fuga e recuando para a pequena cidade portuária de Dunkerque. O general Lord Gort, comandante do BIF, recebeu a ordem de recuar para a costa, preparando-se para o impensável. A única esperança residia no resgate pelo mar, uma operação que, inicialmente, era planejada para salvar apenas 45.000 homens, o máximo que se julgava possível em tais condições. No meio deste pânico, veio uma pausa misteriosa e controversa, a Ordem de Parada, Halt Order, de Hitler. As divisões Panzer alemãs, a poucos quilômetros de Dunkerque, foram ordenadas a frear, permitindo que a Luftwaffe terminasse o trabalho, e talvez mais importante, poupando os tanques para a ofensiva final contra a França. Esta pausa, ainda hoje debatida por historiadores, deu a janela de tempo que Churchill precisava. Mas em Londres, a crise era política, moral e existencial, muito antes de se tornar um milagre no Canal da Mancha. A decisão de Churchill de lutar, naqueles dias finais de maio de 1940, tinha de ser travada e vencida não contra Hitler, mas contra seus próprios ministros, contra a inércia da derrota e contra a tentação sedutora de uma paz negociada que, para muitos, parecia a única chance de sobrevivência nacional. O futuro da civilização ocidental estava, literalmente, pendurado no humor e na convicção de um homem. O ano é 1940. Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, enfrenta o dilema existencial de negociar a paz com Adolf Hitler ou lutar sozinho. A decisão tomada em maio definirá o futuro da civilização ocidental. 2. O contexto do cataclismo. A derrota na França. A 10 de maio de 1940, o rugido dos bombardeiros alemães abafou as últimas esperanças de uma guerra falsa. Enquanto Neville Chamberlain renunciava em Londres, incapaz de unir a nação após o desastre na Noruega, a Wehrmacht lançava-se sobre a Europa Ocidental em uma fúria de movimentos sem precedentes. A invasão dos Países Baixos e da Bélgica parecia ser a repetição do Plano Schlieffen de 1914, atraindo as melhores divisões aliadas, incluindo a Força Expedicionária Britânica, BEF, para o norte. Mas a ferocidade alemã era apenas uma isca. Em uma sala apertada do parlamento, Winston Churchill, agora primeiro-ministro, era a voz de uma Grã-Bretanha que, ele sabia, estava prestes a ficar sozinha. Apenas 3 dias após assumir o cargo, em 13 de maio, ele subia ao púlpito para oferecer ao povo sangue, esforço, lágrimas e suor. Um prenúncio sombrio do que estava por vir. O quadro estratégico desdobrava-se em um ritmo vertiginoso, que os líderes militares e políticos aliados simplesmente não conseguiam acompanhar. O foco das defesas aliadas estava nos campos de batalha tradicionais do norte e na robusta linha Maginot, ao sul. Ninguém esperava que o coração da invasão alemã, o Sichelschnitt, o golpe de foice, fosse desferido através das florestas densas e aparentemente intransponíveis das Ardenas. O general Heinz Guderian e seus panzers não pararam, desrespeitando as regras militares de cautela e logística. A surpresa tática foi completa. As divisões blindadas rasgaram as fracas defesas francesas na região de Sedan, transformando um obstáculo geográfico em uma autoestrada para a vitória. A velocidade da penetração alemã foi tão chocante que, em menos de 2 semanas, o 21 de maio, as tropas de Guderian haviam alcançado o Canal da Mancha, em Abbeville. O efeito era catastrófico. O grosso das forças aliadas, o BIF, as melhores unidades belgas e as forças francesas de primeira linha, estavam irremediavelmente cortados do resto da França. A doutrina de defesa francesa, baseada na mobilidade lenta e em uma defesa linear e estática, havia falhado espetacularmente diante da Blitzkrieg. De Paris, o primeiro-ministro Paul Reynaud ligava para Churchill com apelos desesperados, pedindo aeronaves e mais tropas, recursos que Churchill simplesmente não tinha para dar. A Grã-Bretanha estava isolada no continente, e seu exército, o único profissional que possuía, estava encurralado e prestes a ser aniquilado. Em Londres, o Bissimpositif, desastre militar, alimentava uma crise de liderança profunda. Churchill havia formado um gabinete de guerra, War Cabinet, para representar a União Nacional, incluindo líderes de todos os espectros políticos. O trabalhista Clement Attlee, Arthur Greenwood, o ex-primeiro-ministro Neville Chamberlain e, de forma crucial,
Lord Halifax. O ministro das Relações Exteriores, Edward Wood, o Visconde Halifax, era um homem de gravidade e pedigree, ex-vice-rei da Índia e uma figura respeitada do establishment, que, até a invasão da Polônia, havia defendido a política de apaziguamento. Era visto por muitos, incluindo alguns nos bastidores do Palácio de Buckingham, como o sucessor natural de Chamberlain e um líder mais pragmático e menos propenso ao confronto. Halifax representava a voz da razão pragmática que ecoava nos corredores do poder britânico. Ele via a situação em termos de custo-benefício militar e diplomático. Com a França desmoronando, a luta solitária da Grã-Bretanha parecia, para ele e para muitos líderes militares, uma teimosia suicida. Eles argumentavam que o objetivo primário era preservar a independência do Reino Unido e proteger o Império. Isso, acreditavam, só seria possível através de um acordo negociado que evitasse a destruição total. O peso da história pairava sobre o gabinete. A memória da última invasão bem-sucedida da Grã-Bretanha, em 1688, e a consciência de que, se o exército fosse perdido, a defesa terrestre seria impossível, davam à ameaça de invasão alemã um caráter terrivelmente real e imediato. A posição militar degenerou-se para a catástrofe total. O BEF, sob o comando do general Lord Gort, foi forçado a recuar para a costa em torno do pequeno porto de Dunkerque, no extremo norte da França. Eles estavam encurralados, com o mar às costas, as unidades alemãs avançando pelo flanco sul e a Luftwaffe dominando os céus. A 24 de maio, contudo, uma decisão controversa e crucial veio do quartel-general alemão. Adolf Hitler ordenou a suspensão do avanço dos Panzers sobre a área de Dunkerque. A infame Halt Order. As razões exatas para essa pausa são objeto de debate até hoje. Teria sido o receio de Hitler de arriscar seus tanques em um terreno pantanoso, a ambição de Hermann Göring de dar à Luftwaffe o crédito pela aniquilação final das tropas britânicas, ou a crença equivocada de que a pausa encorajaria a Grã-Bretanha a negociar a paz. Seja qual fosse a razão, o efeito imediato da ordem de parada foi o de conceder aos britânicos um respiro de 48 horas, um tempo inestimável. Sem a pressão implacável dos Panzers, o comando britânico e francês pôde organizar uma retirada mais ordenada e preparar-se para o resgate marítimo. Inicialmente, a Marinha Real tinha poucas esperanças. O plano de resgate, a Operação Dínamo, foi concebido com uma meta modesta e sombria: salvar no máximo 45.000 homens, o suficiente para manter o esqueleto de uma força de defesa. A perspectiva era que o Reino Unido receberia de volta apenas uma fração de seu exército, deixando para trás todo o equipamento, artilharia e veículos. Em meio a esse cataclismo militar e a ameaça existencial no canal, o gabinete de guerra e Churchill foram forçados a enfrentar o dilema central: lutar até o amargo fim, como Churchill prometia, ou usar a tragédia iminente como moeda de troca na negociação. A única saída que Lord Halifax e outros viam para evitar a aniquilação. A vida da nação seria definida nas próximas 72 horas. A atmosfera nos corredores do gabinete de guerra, no final de maio de 1940, era de asfixia. O ar em Londres não carregava apenas a fumaça das primeiras incursões aéreas, mas o cheiro da derrota. O recém-empossado primeiro-ministro, Winston Churchill, mal teve tempo de arrumar seus pensamentos antes que o colapso da França o forçasse a encarar a pergunta mais terrível que um líder pode enfrentar. A Grã-Bretanha deveria lutar sozinha ou buscar a paz com Adolf Hitler. As reuniões cruciais do gabinete de guerra, entre os dias 26 e 28 de maio, não eram meros encontros de planejamento. Eram sessões de terapia de crise de alto nível, onde o futuro da civilização ocidental estava em jogo. A voz mais eloquente e persuasiva a favor da negociação era a de Edward Frederick Lindley Wood, o Visconde de Halifax, o secretário das Relações Exteriores. Halifax não era um covarde. Era um aristocrata de sangue azul, ex-vice-rei da Índia e um pilar do establishment britânico que, até a crise da Polônia, havia sido um ardente defensor da política de apaziguamento. Ele via a situação com o realismo glacial de um diplomata de carreira. Para Halifax, a realidade militar era inegável. O Exército Expedicionário Britânico, BEF, estava encurralado na costa. A França estava em colapso. A Grã-Bretanha tinha virtualmente perdido sua força terrestre, e a única coisa entre o país e a invasão alemã era o Canal da Mancha e a Força Aérea Real, RAF.
ainda não testada em combate massivo. Lutar, na visão dele, era um ato de heróica, mas fútil, teimosia que levaria à destruição total do país. A lógica de Halifax era simples e brutalmente pragmática. Se a Grã-Bretanha continuasse a lutar sozinha, Hitler não teria incentivo para ser gentil, resultando em uma guerra destrutiva e uma rendição incondicional. No entanto, se o Reino Unido agisse rapidamente, antes que a França caísse completamente, talvez pudessem usar o ditador italiano, Benito Mussolini, como intermediário. A proposta era clara: iniciar conversações de paz com Hitler para garantir a soberania britânica e a integridade do império. Em troca, o preço a ser pago seria negociável, provavelmente envolvendo concessões territoriais ou coloniais. Seria um golpe na honra, mas, ele argumentava, evitaria a aniquilação total da nação e de seu povo. Neville Chamberlain, o ex-primeiro-ministro cujo legado de apaziguamento havia entrado em colapso, embora silenciosamente, inclinava-se a apoiar a posição de Halifax, vendo-a como uma rota pragmática para salvar o país. O peso combinado de Halifax e Chamberlain contra Churchill era imenso, representando a maioria dos membros mais influentes do gabinete de guerra. Churchill, no entanto, resistia a essa corrente de apaziguamento com uma resolução que beirava a obsessão. Ele havia passado a década de 1930 alertando contra o perigo nazista e agora se recusava a acreditar que qualquer paz negociada com Hitler seria permanente. Para ele, uma paz com o Führer era simplesmente uma rendição em parcelas. Hitler exigiria primeiro o retorno das colônias, depois o controle naval, em seguida, o desarmamento da Grã-Bretanha e, por fim, a subjugação total. A crença de Churchill era que o próprio caráter de Hitler, um ditador messiânico e implacável, tornava impossível qualquer acordo honroso. Um ditador totalitário com quem se negocia nunca mais o deixará em paz, ele argumentava, com a voz rouca pela pressão. Sua visão era de que qualquer acordo britânico resultaria em uma longa noite da escuridão, não apenas sobre a Europa, mas sobre todo o Império. Sua resolução era pessoal e estratégica. A Grã-Bretanha tinha a Marinha e, crucialmente, a RAF, que operava sob o sistema de radar, dando-lhe uma vantagem tecnológica de defesa que ainda precisava ser provada. Ele sustentava que a Grã-Bretanha podia resistir, desde que a moral e a vontade de lutar não fossem sacrificadas. O clímax veio no final da tarde de 28 de maio de 1940. Sentindo que a pressão em favor de Halifax estava quase a ponto de quebrar a resistência do gabinete de guerra, Churchill utilizou uma manobra política brilhante. Em vez de continuar o debate fechado com os 4 outros membros do gabinete de guerra, ele convocou uma reunião mais ampla do gabinete de ministros, reunindo cerca de 25 ministros, muitos dos quais não tinham a visão estratégica direta dos acontecimentos, mas eram a espinha dorsal política do seu novo governo. A sala estava lotada, tensa e silenciosa, enquanto Churchill se levantava para falar. O que se seguiu não foi uma análise fria das probabilidades militares, mas uma poderosa apelação emocional e moral. Ele não falou sobre navios ou divisões, mas sobre a alma da nação. Churchill detalhou os passos da negociação de Halifax, a proposta de usar Mussolini e o que seria exigido em troca. Em seguida, ele se virou para a Assembleia e proferiu as palavras que mudariam o curso da guerra. Com uma paixão inflamada, ele declarou que, se a França caísse, o povo britânico nunca aceitaria a rendição. Eles lutariam. Lutariam até o último homem, se necessário, em cada cidade, em cada rua, até que, de alguma forma, o novo mundo viesse resgatar o velho. Sua voz, por vezes, era embargada pela emoção, mas sua mensagem era inabalável. Lutar é a única opção. A reação foi imediata e avassaladora. Longe da lógica de gabinete de Halifax, a Assembleia mais ampla de ministros, representando o pulso da Câmara dos Comuns e, por extensão, o espírito popular, explodiu em aprovação. Eles se levantaram, aplaudindo e gritando, com a emoção do perigo transformando-se em um repentino e unificado senso de propósito. O secretário de Assuntos Internos, Hugh Dalton, relataria mais tarde que viu a face de Churchill brilhar com satisfação, confirmando que ele havia conquistado o apoio de que precisava. A oposição de Halifax desmoronou-se. O debate político havia terminado. A resolução de lutar, independentemente do custo militar, estava firmemente estabelecida. A decisão tomada naquela tarde de maio, impulsionada não por cálculos pragmáticos, mas pela força de vontade e convicção moral de um único homem,
Foi o momento mais decisivo da guerra para a Grã-Bretanha. O caminho da negociação foi selado. O foco de toda a nação mudou então para a única tarefa que importava: salvar o exército encurralado na costa de Dunkerque. O ano é 1940. Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, enfrenta o dilema existencial de negociar a paz com Adolf Hitler ou lutar sozinho. A decisão tomada em maio definirá o futuro da civilização ocidental. A resolução de lutar, forjada nos tensos encontros do gabinete de guerra, rapidamente se transformou em uma corrida desesperada contra a aniquilação militar. A decisão de Winston Churchill de rejeitar as negociações com Hitler e insistir na resistência encontrou seu primeiro e mais caótico teste nas praias do Canal da Mancha. A Operação Dínamo, o resgate do Exército Expedicionário Britânico, BEF, encurralado, tornou-se assim a primeira materialização do compromisso inabalável de Churchill. O plano inicial, elaborado com pouca esperança pelo almirantado, visava salvar no máximo 45.000 homens. A realidade, porém, superou todas as expectativas pessimistas. A partir de 26 de maio e pelos 10 dias seguintes, a praia de Dunkerque, cercada por pântanos e dunas, tornou-se o palco do maior resgate marítimo da história. Enquanto a Força Aérea Real, EIHF, travava batalhas aéreas ferozes para manter a Luftwaffe afastada, protegendo o caótico porto e a cabeça de ponte, centenas de embarcações, grandes e pequenas, convergiram para o local. A lendária frota dos pequenos navios não era composta por navios de guerra, mas por barcos de pesca, iates particulares, rebocadores e botes salva-vidas, muitos deles tripulados por seus próprios donos, civis que responderam ao chamado de emergência. Foi uma mobilização de vontade popular que transcendia qualquer plano militar formal. Sob o constante bombardeio e com o cerco alemão apertando a cada hora, a operação resgatou um número que parecia impossível. Mais de 338.000 soldados, entre britânicos e franceses. Foi, sem dúvida, um triunfo moral de proporções épicas, rapidamente rotulado como o Milagre de Dunkerque. No entanto, a visão militar fria e pragmática mostrava que o milagre vinha com um custo catastrófico. O BEF estava a salvo, mas havia deixado para trás todo o seu equipamento pesado. Quase 1.000 canhões de campanha, mais de 25.000 veículos e 76.000 toneladas de munição e combustível foram abandonados nas praias. O exército estava de volta à Grã-Bretanha, mas estava, para todos os efeitos, desarmado e despreparado para uma defesa terrestre imediata contra uma invasão que agora parecia certa. O custo material da decisão de lutar havia sido pago. Churchill sabia que o resgate em Dunkerque, embora vital para a sobrevivência do núcleo do exército, era, militarmente, uma derrota em grande escala. Seu desafio imediato, portanto, não era apenas rearmar o país, mas reescrever a narrativa do evento. Ele precisava transformar a retirada de um corpo expedicionário encurralado no símbolo da resiliência nacional. Foi neste momento que o poder de sua retórica se tornou a arma mais crucial da Grã-Bretanha. Em 4 de junho de 1940, perante a Câmara dos Comuns, Churchill proferiu o primeiro de seus discursos que ficariam gravados para sempre na história. Ele foi direto sobre a catástrofe material. Nós devemos ter muito cuidado para não atribuir a esta libertação os atributos de uma vitória. As guerras não são ganhas com evacuações. Mas, em seguida, ele forjou o compromisso nacional de ferro. O discurso, conhecido como "Lutaremos nas praias", era uma promessa simples e sombria de resistência total em cada canto do reino. A prosa não dava margem para dúvidas ou para a possibilidade de uma paz negociada que Lord Halifax havia defendido. O primeiro-ministro prometeu que a luta seria travada na França, nos mares, nos céus, e, se necessário, lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. A linguagem, carregada de um desafio quase temerário, tinha o objetivo de eliminar a última sombra de apaziguamento. Apenas 2 semanas depois, o cenário político e militar ficou ainda mais desolador. Em 18 de junho de 1940, Paris caiu. A França, a principal aliada de terra da Grã-Bretanha, assinou o armistício com a Alemanha. A Grã-Bretanha estava agora completamente sozinha. Aquele dia exigiu de Churchill um discurso ainda mais poderoso e definidor, aquele que ficaria conhecido como o da hora mais fina.
Com a nação e o mundo observando, ele reafirmou a posição solitária da Grã-Bretanha, transformando-a de fraqueza em uma força moral. O discurso foi um apelo direto à história, aos ideais e à civilização. Ele argumentou que a luta da Grã-Bretanha era agora uma defesa não apenas de seu império e de sua ilha, mas de toda a liberdade e democracia no mundo. A famosa frase final, não, era um exagero retórico, mas uma análise fria da responsabilidade recém-adquirida. Se o Império Britânico e a Commonwealth durarem 1000 anos, os homens ainda dirão: esta foi a sua hora mais fina. Churchill não estava apenas mobilizando um exército, ele estava mobilizando a alma de uma nação. Em Berlim, a reação ao desafio britânico foi de perplexidade. Adolf Hitler havia construído a Blitzkrieg, com a expectativa de que a Grã-Bretanha, privada de seu principal aliado continental e militarmente humilhada em Dunkerque, cederia e aceitaria uma paz honrosa em troca de garantir a independência da ilha e a segurança do império. De fato, o misterioso Halt Order, Ordem de Parada, de Hitler, que havia poupado o BEF em Dunkerque, é frequentemente interpretado como um sinal de que ele ainda esperava que os britânicos fossem para a mesa de negociações. Mas a intransigência de Churchill e o espírito nacional que ele havia invocado forçaram a mão de Hitler. A recusa em negociar significava que a única maneira de pôr fim à guerra no Ocidente era a invasão. Em julho de 1940, a Oberkommando der Wehrmacht, OKW, recebeu a ordem de planejar a Operação Leão Marinho, Unternehmen Seelöwe, a invasão anfíbia da Grã-Bretanha. A invasão da ilha não era um empreendimento simples. A Marinha Real, Royal Navy, ainda dominava o Canal da Mancha. A Alemanha não tinha experiência nem capacidade logística para uma invasão anfíbia em grande escala. O plano era arriscado e dependia de uma premissa vital, expressa em uma diretiva de Hitler. A invasão só poderia ocorrer depois que a Força Aérea Real, RAF, fosse completamente eliminada do céu sobre o canal. A Luftwaffe foi incumbida desta tarefa. O foco da guerra mudou das planícies da França para o céu sobre a Grã-Bretanha. A rejeição de Churchill à paz em maio havia marcado o início da primeira grande batalha que Hitler seria forçado a travar, não em seus próprios termos, mas nos termos de um inimigo que ele pensava estar derrotado, a Batalha da Grã-Bretanha.